Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível HHHH. Gente, não tem jeito, a pronúncia desse título é essa mesma. E assim, eu vou deixar aqui na tela o significado dessa sigla, tá? Mas se a gente for traduzir do alemão para o português, vai ficar: o cérebro de Himmler se chama Heydrich. Himmler era então o braço direito do Hitler e o Heydrich era, na verdade, o cara mais esperto, mais sagaz, mais inteligente que acabava manipulando esse Himmler a fazer então tudo o que ele bem entendia. Para vocês terem uma ideia de quem foi o Heydrich, ele foi o cara que encontrou a solução final para os judeus, digamos assim. Então, esse cara tinha uns apelidos tenebrosos também na época da Segunda Guerra Mundial. Dentre eles, alguns engraçados, como o Diabo Loiro, mas ele também era chamado pelo Hitler de o Homem de Coração de Ferro. Tanto é que esse é o título do filme mais recente baseado nesse livro aqui. E, gente, aquele filme, depois a gente conversa sobre ele. Mas então, depois da leitura de Ruído Branco, né, estamos aqui novamente para conversar sobre mais um livro da literatura contemporânea, dessa vez francesa, né? Laurent Binet, o autor do livro, é francês. E é um livro diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido, pelo menos. Então aqui a proposta é a seguinte: a gente tem o Laurent Binet fazendo uma pesquisa sobre esse Heydrich. Na verdade, o que o interessa não é nem o Heydrich em si, que já é uma figura bastante interessante. O que o interessa é, na verdade, a história dos dois paraquedistas que participaram, então, do atentado contra o Heydrich. Um deles era tcheco, o outro era eslovaco, e o Heydrich durante muito tempo viveu ali na Tchecoslováquia, tomando conta ali do pedaço, digamos assim. Aqui no livro, o Binet vai contar pra gente detalhadamente qual foi todo o processo pelo qual a Tchecoslováquia acabou entregando de bandeja, né, seu território para o Hitler, mas os governantes e a resistência e tudo mais, eles meio que conseguem formar um governo fora ali, né, das vistas do Hitler. E com a ajuda da Inglaterra e tudo mais, eles conseguem então bolar esse atentado contra o Heydrich, que não vai dar muito certo, mas acaba dando mesmo assim. Como esse é um fato histórico e não necessariamente um spoiler de um romance, mesmo porque este aqui nem é um romance, é por isso que ele é tão diferente, eu me sinto à vontade para comentar o desfecho, tá? Então, se você considera isso um spoiler, talvez você prefira ler o livro primeiro. Este livro aqui, na verdade, é um livro de não ficção. Nesse livro, como eu ia dizendo para vocês, o Binet vai contar pra gente o resultado dessa pesquisa, mas ele vai meio que mostrando essa pesquisa sobre esses paraquedistas on the go. Então, conforme ele vai descobrindo novos documentos, outros livros que já foram escritos sobre a ocupação da Alemanha na Tchecoslováquia, ele vai contando tudo isso pra gente. Ele vai contando pra gente também como ele ficou obcecado por livros sobre a Segunda Guerra Mundial e era só isso que ele tinha no quarto, passando também pela obsessão com os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, esse atentado contra o Heydrich já foi mostrado em diversos outros filmes em Hollywood e fora de Hollywood também. E é isso que acaba tornando esse livro muito interessante. A gente ir acompanhando toda essa pesquisa que o autor faz. Então o Binet acaba morando durante muito tempo em Praga, ele conhece muito bem a cidade. Ele, um francês, considera a Praga a cidade mais bonita do mundo. Então ele vai contando tudo pra gente, os lugares pelos quais ele vai ali passar para fazer sua pesquisa, então museus, bibliotecas, vai visitar veteranos e tudo mais. Então tá tudo aqui no livro. Então esse livro vai trazer diversos capítulos em que o autor vai contando pra gente a quantas anda a pesquisa dele, e ele vai intercalando esses capítulos com cenas recriadas, digamos assim. E enquanto ele vai montando essas recriações pra gente, ele vai contando sobre a dificuldade que é criar um diálogo, por exemplo, entre duas pessoas que ele não presenciou, ele nem sabe se foi aquilo que foi dito, as expressões faciais, enfim, ele tem que inventar tudo isso. Tem alguns momentos também que ele vai dizer que ele passou aquele capítulo pra namorada ler, e aí a namorada fez algumas correções, ele coloca essas correções pra gente também. E outra coisa que eu achei bastante interessante também são as autocorreções que ele vai fazendo. Então, às vezes ele joga pra gente uma informação que dali a pouco ele vai descobrir que não era bem assim, vai encontrar uma fonte mais acurada sobre aquele assunto, então ele mesmo vai se corrigir, mas ao invés dele, enquanto autor desse livro, voltar atrás, apagar aquele capítulo e reescrevê-lo, não, ele deixa o capítulo do jeito que tá, e mais pra frente ele vai dizer, não, naquele capítulo X eu tinha dito uma besteira, na verdade aconteceu assim, assim, assado, e continua contando pra gente a história. Ele vai admitir em diversos momentos aqui no livro que o livro dele tem muitos furos. Ele vai, inclusive, se desculpar, mas ele prefere manter esses furos do que ficar inventando muito ali coisas que ele não descobriu nas pesquisas dele. Enfim, gente, é um livro interessantíssimo sobre o processo de pesquisa e de criação de um livro.
sobre uma história que para muitos pode ser até batida, mas para mim, pelo menos, que já li bastante sobre Segunda Guerra Mundial, mas não li o suficiente, né? Não li tantos livros quanto eu gostaria de ter lido. Não conhecia essa história com tantos detalhes assim. A história dos paraquedistas é muito interessante. Existem alguns momentos até bastante engraçados aqui nesse livro, vocês vão dar risada também durante a leitura. E tem algumas coisas assim inusitadas. Então, enquanto ele estava escrevendo esse livro, né, foi lançado um livro de um cara chamado Jonathan Littell, ou Little, né, depende aí da pronúncia que você preferir, chamado As Benevolentes. E aí ele vai fazer aqui algumas digressões, digamos assim, porque enquanto ele tá escrevendo, ele tá lendo aquele livro que é gigante. Então, às vezes, ele vai parar pra contar pra gente como é que anda a leitura daquele livro. Em alguns momentos a gente vai perceber que existe assim um certo ciúme, porque ele gostaria de ter contado a história daquele jeito também, mas em outros momentos ele vai meter o pau naquele livro. E além disso, esse livro aqui acaba sendo também uma fonte de referências pra gente sobre o assunto. Então ele vai colocar aqui títulos de diversos filmes. Eu peguei uma indicação aqui que eu já vou contar pra vocês, de um filme muito interessante também sobre Heydrich. Então ele coloca diversas indicações de filmes, diversas indicações de livros também. E eu vou ler aqui pra vocês um trechinho que eu achei bem interessante mais pro final do livro, né, no momento assim que ele já está se despedindo da história e da pesquisa. Ele vai dizer o seguinte, ó: sei, portanto, que essa história nunca terminará realmente para mim, que continuarei sempre a saber de coisas relacionadas a esse caso, a extraordinária história do atentado organizado contra Heydrich em 27 de maio de 1942 por paraquedistas tchecoslovacos vindos de Londres. Aí ele vai colocar essa frase entre aspas, olha só: sobretudo não procure ser exaustivo, dizia Barth. Eis aí uma recomendação que havia escapado completamente. Então assim, no fim das contas eu não achei esse livro exaustivo, mas eu achei interessante essa citação a Barth aqui, porque o segundo livro do Lohan se chama, inclusive, deixa eu ver aqui. Olha só, o livro se chama Quem Matou Roland Barthes. Vou deixar aqui a capinha pra vocês darem uma olhada. Achei isso curioso. Enfim, gente, livro excelente, diferente de tudo que eu já tinha lido, então recomendo muito pra vocês. A estrutura desse livro aqui é muito interessante. Eu imagino que tenha sido até um pouco difícil de catalogá-lo, porque não é um romance, não é exatamente um livro de não ficção, porque ele inventa algumas histórias. Em alguns momentos esse livro aqui me lembrou aquele tipo de documentário que a gente vê às vezes, que traz ali os fatos históricos pra gente, mas que tem também aquelas cenas de recriação desses acontecimentos históricos. Mas enfim, ele foi catalogado como romance histórico e literatura francesa. Mas não é bem isso não, gente. É um livro diferentão também. Vocês precisam ler isso aqui. Pra quem se interessa por histórias da Segunda Guerra Mundial, só que é um prato cheíssimo. Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, eu acabei vendo um filme que foi recomendado aqui pelo Lohan logo no comecinho do livro, que é um filme chamado Conspiração. É um filme de 2001, feito para a televisão, mas foi feito para a HBO. Então você já sabe que a coisa foi feita com boa qualidade. E assim, esse é um filme que tem cerca de 1h30 de duração, é um filme curto que vai mostrar pra gente a reunião dos chefões ali do nazismo decidindo o que fazer com os judeus. E o Heydrich está então presidindo essa reunião e é dele que parte a ideia da solução final para os judeus. E é um filme interessantíssimo. O filme inteiro se passa dentro daquela sala de reunião, cada um dos atores ali representando um desses grandes nomes do nazismo vão dar o pitaco deles ali, vão dar as opiniões, vão fazer piadas tenebrosas e assim, gente, é um filme incrível, né? Quem faz o papel do Heydrich nesse filme é o Kenneth Branagh, que é um ator espetacular, ele é aqueles autores shakespearianos, sabe? Ele tá sempre impecável nos filmes que ele faz. Então, ele é o Heydrich e tem outras pessoas famosas ali nesse filme também. Tem o Colin Firth, gente, a cena em que o Colin Firth dá a opinião dele sobre o que precisa ser feito com os judeus é espetacular. E é aquele tipo de filme, assim, que você sente que a recriação foi muito bem feita. Então, cara, todo mundo devia ver esse filme. E aí, o que acontece? Logo depois que eu assisti o Conspiração, eu assisti ao filme que fizeram sobre o HHHH, chamado O Homem do Coração de Ferro. E aí eu achei esse filme fraquíssimo, gente. Então, assim, primeiro que a gente sai da atuação do Kenneth Branagh para esse personagem histórico, e quando a gente entra nesse filme que foi feito sobre esse livro, então a primeira coisa que fizeram com aquele filme foi tirar absolutamente tudo que faz desse livro aqui tão divertido, incrível e não dá vontade de largar, que é essa questão do cara fazendo a pesquisa dele, montando a linha do tempo, as cenas e etc. Então o Binet simplesmente sumiu da história. A gente tem uma história linear, um filme convencional que conta pra gente ali na primeira metade a história do Heydrich, na segunda metade a história dos paraquedistas e ficou um filme qualquer coisa, sabe? Então
achei muito fraco mesmo. Vocês aí que gostaram desse filme, depois me contem o que foi que vocês viram nesse filme. E assim, gente, muita gente me indicou efusivamente, né, o HHH filme, por conta da Rosamund Pike, que é uma atriz aí que por algum motivo todo mundo gosta muito. Mas assim, gente, ela não salva aquele filme, não. Então assim, essa coisa da gente achar que porque um filme ruim tem uma atriz ou um ator muito bom, e por isso ele vale a pena, não é bem assim. Recentemente a gente assistiu aquela bomba daquele boneco de neve, que tem no elenco ali o Michael Fassbender. Mas coitado, né? Ele não pode fazer nada por aquele filme. É ruim e pronto. Esse aqui é a mesma coisa. Então assim, se você quer realmente conhecer um pouco da história do Heydrich, veja lá o Conspiração. Espetacular. E sobre a questão dos paraquedistas, leia o livro. É uma leitura assim que voa, porque os capítulos são curtos, são muito interessantes, a história é muito boa, essas intervenções do autor pesquisador são muito bacanas. O livro é um espetáculo, gente, mas aquele filme sinto muito. Então é isso, gente, vou encerrando por aqui. Fica aqui a minha dica desse livro espetacular e do filme da HBO, tá, de 2001, que também é espetacular, imperdível. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais.